Cauê. Quando quiser, Cauê, tá contigo. Alô, alô, tá ouvindo, Otávio? Bem, bem alto e claro. Obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, santificado, bendito seja o Senhor e o teu nome, Pai. Te agradeço, Senhor, mais uma vez. Uma semana se passou, está se encerrando. Obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu fazer. Obrigado pelos estudos, cada um com seu trabalho, estudos, Pai. O Senhor abençoe agora este devocional. Que o Senhor nos purifique, nos limpe, nos dê uma boa consciência, sabedoria, para que a gente te ofereça uma boa adoração, uma adoração que o Senhor aceite, Pai. Uma adoração feita de boa vontade e consciente, Pai. O Senhor esteja conosco, com cada um dos irmãos aqui presentes, e os que não puderam estar aqui hoje. O Senhor cuide de cada um, cuide dos pedidos de orações, Senhor, os pedidos que são feitos todos os dias, todas as semanas, todos os meses, Pai, tantas pessoas que passam dificuldade, que o Senhor esteja com todas elas, Pai, conforme a tua vontade. Que o Senhor esteja nos dando uma boa noite de descanso depois daqui, se o Senhor assim permitir, que a gente possa ter um bom dia de sábado, Pai. No nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que eu peço, oro e agradeço. Amém. Cantemos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? Como? E como crerão naquele de quem nada ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? Como? E como crerão naquele de quem nada ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Vamos ter a mensagem agora. Boa noite a todos.
Boa noite, A família. graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Nós vamos iniciar com uma oração. Grandioso Deus e Pai, somos gratos, Senhor, por esse momento de podermos estar reunidos em Sua presença, com o propósito inicial de louvar e glorificar o Teu santo nome, de levar os nossos louvores até o Senhor, ó Pai Celestial, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória. Obrigado por essa semana que está finalizando. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado até aqui, tem nos protegido de todo mal, ó Pai Celestial. O Senhor tem nos confortado, o Senhor tem dado o suporte necessário para nós continuarmos na nossa caminhada diária, Pai Celestial. Por isso, lhe agradecemos por cada irmão em Cristo Jesus, que nos auxilia nesse aspecto de nos exortar à perseverança, à continuidade na caminhada rumo ao reino eterno, ao seu lado, Pai Celestial. Santíssimo Deus, nesse momento, vamos ler a Tua palavra, vamos fazer uma reflexão sobre a Tua palavra, Pai, que o Espírito Santo nos oriente, nos direcione, para que nós possamos entender e aplicar na nossa vida aquilo que o Senhor nos mostra através da Tua palavra. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Então, hoje, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a busca que cada um de nós faz diariamente, a cada minuto, na tentativa de buscar a mente de Cristo. Sempre nós falamos, nós temos que chegar à plenitude do conhecimento de Cristo, nós temos que nos esforçar para ter a mente de Cristo, né? Buscar ter a mente de Cristo. Então, cada um de nós busca essas coisas, né? E Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipe, no capítulo 2, versículo de 1 a 5, ele disse: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí no versículo 5 ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui está exortando os irmãos de Filipe, aos filipenses, para terem todas as características de cristão, que é o amor, a humildade, o afeto, a comunhão, né? E aquele sentimento que Jesus teve para com a humanidade. Então, quando nós falamos em sentimento, o sentimento está ligado diretamente à mente, né? A mente que desenvolve tudo em nossa vida, né? Nossos sentimentos, aquilo que nós achamos, aquilo que nós vemos, tudo isso é desenvolvido através da mente. E Jesus teve alguns sentimentos que nós podemos relacionar essa noite. Ele teve o primeiro sentimento de compaixão, que é um sentimento piedoso, de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, acompanhado do desejo de minorar o sofrimento do outro. Então, quando nós temos um irmão sofrendo, nós também vamos sofrer juntos. Vamos buscar confortá-lo, orar por ele. Então, Jesus teve esse sentimento de compaixão, que é um sentimento bastante nobre, que o cristão deve ter, né? Quando uma pessoa está passando por um momento, nós vamos dar o suporte, vamos confortar a cada um deles. E Jesus teve essa compaixão. Se nós queremos ter a mente de Cristo, devemos desenvolver essa
característica, né? Essa qualidade de ter compaixão por aqueles que sofrem. Também Jesus teve misericórdia. Então, o que é misericórdia? É um sentimento de fornecer perdão unicamente por causa da nossa bondade. É uma graça que é concedida àquelas pessoas que não merecem, aquelas pessoas que nos atacam, nos agridem muitas vezes com palavras. Nós devemos ter misericórdia e liberar perdão. Isso é benéfico para nós como cristãos e para a pessoa que nos ataca. Nós vamos estar amontando brasas sobre a cabeça dela. Vai fazer ela pensar um pouco naquilo que ela fez por causa da nossa atitude de misericórdia. Se nós respondermos no mesmo tom, se ela nos agredir, nós a agredimos também, a única coisa que nós vamos conseguir é uma revolta da pessoa ou a pessoa nos agredir fisicamente. Liberando misericórdia, nós também somos beneficiados, porque sentimos, com a liberação do perdão, uma tranquilidade, uma paz de espírito que vem através de Cristo Jesus. Também nós devemos desenvolver a qualidade da piedade. Jesus sempre foi muito piedoso, é o nosso maior exemplo de piedade. Ele tem um grande amor e afeto por Deus Pai. O seu relacionamento com Deus sempre foi muito íntimo. Mesmo quando ele esteve neste mundo em forma de homem, ele sempre manteve um relacionamento de amor, carinho, afeto por Deus, orando constantemente, se relacionando com Deus, respeitando e tendo temor a Deus. Também, uma qualidade muito importante para o cristão é a comoção. O que vem a ser comoção? Eu fui buscar no dicionário, comoção é sentir com extrema emoção, derramar lágrimas por ver a dor do outro. Jesus nos deu 2 exemplos que estão registrados nos evangelhos. A menor frase do evangelho é: Jesus chorou. Está lá em João, capítulo 11, versículo 35. Quando ele viu Marta e Maria chorando, e os outros judeus também chorando por causa do falecimento de Lázaro. Essa sentença, essa frase é a menor do evangelho. Jesus chorou. E Jesus também chorou lá em Lucas, capítulo 19, versículo 41. Lucas 19, versículo 41, Jesus chorou. Por que ele chorou? Porque ele ia chegando na cidade de Jerusalém e ele viu um povo sem pastor, um povo que estava com o coração endurecido e não aceitava os seus ensinamentos, não aceitava aquilo que ele falava. E nós vemos aqui no versículo 41, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então, Jesus diz claramente: eu vim em forma de homem, eu sou filho de Deus, e eu trouxe a oportunidade, com a minha visita, de vocês se reconciliarem com Deus. Mas por causa do pecado e por causa da dureza do seu coração, vocês sofrerão o cerco através dos seus inimigos. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito cercou
Jerusalém, tá? E aí, através do cerco, muitos morreram de fome, porque não podiam sair, não entrava comida, nem saía comida, e muitos depois foram mortos pela espada do exército romano. E Jesus chorou por causa disso, já prevendo o que iria acontecer, porque eles não aceitaram a salvação. O apóstolo Paulo, ele tinha toda a autoridade para escrever desta forma para os irmãos de Filipe. Quando ele escreveu aqui em Filipenses, falando para que eles tivessem misericórdia, afeto, amor, alegria, ele tinha toda a autoridade para escrever desta forma. Por quê? Porque ele mesmo já tinha dado exemplo. Olha lá em Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 9. Filipenses, um pouco mais para frente, 3, versículos 4 a 9. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, nós vemos aqui que Paulo se esvaziou completamente dos seus títulos, dos seus conhecimentos, da sua carreira religiosa como judeu. Por quê? Porque ele conheceu a Cristo Jesus. E para poder desenvolver todas as características do Espírito Santo, Paulo se esvaziou, abandonou tudo que ele tinha, todas as oportunidades que ele tinha como religioso judaico, para se desenvolver através do amor de Cristo e da graça de Cristo Jesus. Então, ele repudiou todas as coisas da lei, das tradições judaicas, mas se dedicou plenamente a Cristo. Aí nós podemos pensar, né? Ah, mas Paulo é Paulo, né? Paulo teve um encontro pessoal com Deus, ele conheceu a Deus, a Cristo Jesus, né? Teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, que é o próprio Deus, e ele podia falar todas essas coisas. Mas nós temos outros exemplos na palavra. Veja o servo Timóteo, aí na carta aos Efésios mesmo, capítulo 2, versículo 19 a 23. Vejamos suas qualidades, suas características. Olha ali. Efésios 2, 19 a 23. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então, Paulo pretendia mandar Timóteo até Éfeso, para se reunir com os irmãos de Efésios, né? Porque, Filipe, né? Até Filipe, se reunir com os irmãos de Filipenses. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Então, Filipenses 2, 19 a 23. Filipenses 2, 19 a 23. Então, nós vemos aí as características de Timóteo.
uma pessoa que tinha igual sentimento e que, sinceramente, cuidava dos interesses de outras pessoas. Olha, cuide dos vossos interesses. Então, ele não se preocupava com ele próprio, mas ele se preocupava com os irmãos, com as outras pessoas. E ele tinha um caráter provado. Ou seja, para você ter um caráter provado, é porque você trabalha na obra do Senhor. Ele serviu ao Evangelho junto com Paulo. E também nós temos mais um outro que Paulo cita, aí também em Filipenses, a partir do versículo 24 a 30. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiros e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, nós vemos aqui Paulo recomendando dois cristãos, dois servos do Senhor, que desenvolveram qualidades de amor, de misericórdia, que eram compassivos, que se preocupavam mais com as pessoas do que consigo mesmo. Esse é o exemplo que Paulo dá de duas pessoas, dois irmãos em Cristo, Timóteo e Epafrodito. Timóteo, que servia com sinceridade, que não se preocupava com ele, mas se preocupava com outros irmãos, e Epafrodito, que foi enviado até Roma. Paulo, né, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. Então, Epafrodito foi enviado até Roma para auxiliar Paulo nas suas necessidades. Paulo deixa bem claro aí no versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, os irmãos de Filipe enviaram Epafrodito para auxiliar Paulo nas suas necessidades e levar notícias da igreja de Filipe até Paulo. E ele se dedicou com bastante afinco a isso. Chegou a ficar adoentado, mas não abandonou o trabalho dele. Inclusive, ele estava bastante preocupado com os irmãos. Olha no versículo 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós, então ele estava com saudade dos irmãos, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Então, os irmãos de Filipe haviam tido notícia de que Epafrodito estava adoentado, e não tiveram mais nenhuma notícia. Então, Epafrodito estava mais preocupado com os irmãos do que com ele mesmo. E Paulo confirma, com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, Paulo resolveu mandar Epafrodito junto com Timóteo, para que Epafrodito matasse as saudades que ele estava tendo dos irmãos, e também para que ele tranquilizasse os irmãos da igreja de Filipe, porque ele estava bastante preocupado com os irmãos da igreja de Filipe. E Paulo tece vários elogios sobre esse irmão em Cristo.
chama esse irmão em Cristo de um homem honrado, né? Que se dedica ao evangelho. Olha no versículo 29 e 30. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, ele fez tudo o que era possível para atender às necessidades de Paulo, tá certo? E não se preocupou com ele mesmo, mas com os irmãos em Cristo. Além de Paulo, Timóteo e Epafrodito, nós temos o exemplo maior, que é Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 6 a 11. Vamos ler a partir do versículo 5 de Filipenses. 2, versículos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte e morte de cruz. Então, nós temos esse exemplo maior, que é o exemplo de Cristo Jesus, que ele se esvaziou, assumiu a forma humana, se tornou um servo, veio a esse mundo para servir, foi humilde, se compadeceu, tinha misericórdia do povo, chorou quando viu o povo perdido, sem pastor, ele oferecendo a salvação e sendo rejeitado. Tá certo? E Paulo, Timóteo, Epafrodito são bons exemplos para nós, mas Cristo é o nosso maior exemplo. É a meta a ser atingida por cada um de nós. Se nós queremos desenvolver a mente de Cristo, nós temos que nos esvaziar do nosso ego e nos fortalecermos, nos preenchermos com o Espírito Santo e desenvolver essas características, essas qualidades que nós vemos em Jesus Cristo, Paulo, Timóteo e Epafrodito. E olha o prêmio que Jesus teve por causa do seu comportamento, por causa da sua atitude. Versículos 9 a 11, aí de Filipenses, capítulo 2. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós vemos que Jesus se esvaziou e ele foi servo e perseverou até o fim. Para que nós possamos desenvolver essas virtudes que nós acabamos de ver e que foram mostradas para nós através da palavra de Deus, é muito importante nós termos um compromisso. Temos que ter algumas atitudes. Uma delas é buscar sempre relembrar da palavra que diz lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Gálatas 4, 7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, nós temos que sempre lembrar disso. Nós não somos escravos mais, escravos do pecado. Nós somos filhos de Deus por adoção. E porque nós somos filhos, nós somos herdeiros da vida eterna ao lado de Deus. A outra coisa que nós precisamos fazer é meditar, reservar tempo para estar com Deus. Antes de começar nossa meditação, fechamos os olhos, vamos expirar algumas vezes para se acalmar, relaxar. Então, começar a ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, por quê? As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Isso está lá em Salmo
19, versículo 14. Então, nós temos que sempre meditar que as palavras da nossa boca e do coração sejam sempre agradáveis ao Senhor, que é aquele que providenciou a nossa salvação. Também nós temos que buscar exercer o amor. O amor pode ser exercido de diversas maneiras, através de um sorriso, através de um conforto que nós damos a um irmão, através de nós reconhecermos um trabalho que o irmão fez, bem feito, elogiá-lo, né? Ajudar os necessitados. Isso deve ser feito de forma natural. Lá, versículo 4 e 5, Paulo escreveu: o amor, ele é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Essas são as características do amor, que vão ao encontro de tudo que nós falamos até agora. A necessidade de nós nos esvaziarmos do eu egoísta e nos preenchermos com o Espírito Santo e buscarmos a plenitude em Cristo Jesus. Se esses homens que foram citados conseguiram isso, nós também temos as mesmas condições que Paulo teve, que Timóteo, que Epafrodito e outras pessoas que são citadas na palavra do Senhor. Essas pessoas tiveram um crescimento espiritual bastante grande. Está disponível para nós também. Nós é que temos que buscá-lo. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Era isso que eu queria comentar e fazer uma reflexão para essa noite. Deus abençoe. Vamos cantar mais 2 hinos antes da oração. Cantemos. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus e o adorar. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus e o adorar. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Amém. Bom, pelo que eu vi, a maioria dos irmãos estavam também na quarta-feira. Meu pai apresentou esse hino e a gente vai continuar repetindo para aprender, né? Eu não sei se alguns conhecem, mas a gente vai começar a cantar para aprender. Cantemos.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Vamos ter a oração agora. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos sim, Senhor. Então vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome. Quero agradecer mais uma vez por esse dia maravilhoso que você proporcionou. Quero agradecer por todos os dias da semana que se passou, tudo aquilo que você permitiu fazer nessa semana. Quero agradecer pela saúde que você nos dá, pela sabedoria, pelo ânimo que você nos dá. E que o Senhor esteja também atendendo os pedidos de orações que têm sido mencionados cada dia, seja por trabalho, seja por problema financeiro, seja por saúde, seja a que título for. O Senhor sabe a cidade de cada um. O Senhor esteja com todos também que estão aqui nesse dia, para louvar a Ti diariamente, que o Senhor tem nos proporcionado, os devocionais de todos os dias. Que o Senhor continue nos fortalecendo cada vez mais na Tua palavra, nos ajudando a ser humildes como a Cristo foi, nos ajudando a ser exemplos de pessoas como Paulo, Timóteo, Epafrodito e demais pessoas que foram mencionadas agora na palavra. O Senhor nos ajude a ser exemplo igual a essas pessoas também, somente para aqueles que não conhecem ainda o Senhor. Queremos reconhecer também o Seu poder sobre nossas vidas, que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que o Senhor controla todos os governos e que o Senhor esteja no controle do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, dando para ele saúde, sabedoria, dando também saúde e sabedoria aos seus assessores, seus ministros, para que haja um consenso com as demais autoridades do país, tanto no combate ao coronavírus, como com a finalidade de distribuir vacinas, para que seja concretizado esse objetivo, que o Senhor esteja orientando todas as pessoas ligadas a esse assunto, e também com os organismos internacionais, para que haja um consenso nessa distribuição, fabricação de vacinas para toda a humanidade, Senhor. Nos ajude também nessa noite, para que possamos ter assim, uma boa noite de sono e também um fim de semana a todos os irmãos de Cristo. Oramos, agradecemos em nome do seu Filho amado, nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Isso aí, uma boa meditação e ser humilde, né? O importante, acho que o cristão, eu acho que é o cartão de visita, né, do cristão, é ser humilde. Porque há aquela história que as pessoas falam, eu faço isso, eu faço aquilo,
Eu acho que nós temos que aprender mais a ser como nós. Nós podemos fazer isso através de Cristo. Então, acho que é melhor a gente eliminar esse eu e adotar o nós, né? Sempre. Sempre. Os microfones estão liberados. Quem quiser comentar, só Muito bom, Só- viu, Valdir? abrir. Excelente. Obrigado, Ivan. Deus abençoe. Graças a Deus. Amém. Amém. Boa noite a todos. A gente vai sair aqui. Obrigado, Valdir, pela Boa noite. mensagem. Boa noite. Obrigado pelo Obrigado, descanso. Cauê. Bom descanso para Boa vocês. noite, Adilson. Boa noite, Noah. Adeus. Manda um beijo pro Noah. Boa noite a todos. Vou mandar para ele. Tchau, gente. Boa noite, Deda. Boa noite, Juraci. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Boa Valdir. Boa Vem. noite, família. Eu também vou saindo. Uma boa noite a todos. Boa Fiquem noite. todo mundo com Deus. Boa noite, Lígia. Bom fim de semana a todos aí. Amém. Todos os irmãos. Tá bom? Amém, seu Nelson. Boa noite a todos. Amanhã vamos dormir até acordar Boa amanhã. noite. Mas eu Se vou ter que Deus, acordar às 7 amanhã. se Deus, eu vou acordar uma hora depois, seu Nelson. Se Deus quiser, né? Se Deus se permitir. Temos Se compromissos. Deus Boa noite, quiser. Bia. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, irmão. Boa Boa noite. noite. Boa Bom noite. descanso. Bia lá no fundo. Boa noite a todos. Obrigada, Valdir, pela Boa mensagem. Boa noite, Edna. Boa noite, noite. Edna. Abraço na mãe. Você, tchau. Boa noite, Renata. Boa noite, Bia. Boa noite, Valdir. Bia, o Valdir falando aí pra você. Boa noite Oi. a todos. Boa noite. Beatriz. Tá com frio, não, pai? Quem que tá aí com você, pai? Beatriz? Não, aqui tá frio, não. Aqui tá. Oi, Bia. Não tá oi, tia Cacá. Oiê! Oi, Cacá. Não tinha conhecido. Tudo bem, Camila? pai. Oi. Tô aqui, invadindo. Ah, Recebi visita. Tá dando a saudade, né? Milagres que acontecem. boa noite, seu Manuel. Boa Boa noite, noite. Manuel. Fica com Deus. Tá na casinha, só podia ser ela, né? Saúde, pai. Mas Amém, eu seu sou minha Manuel. Bom descanso. Boa noite. Que? E aí, pai, você tá bem? Ótimo. Tudo jóia. Acordou bem? Eu vim para cá, eu cheguei aqui, aí bateu aquela canseira de ontem à tarde, sabe? Aham. Aí deitei aqui, fiquei, cochilei um pouco, depois... Não vou falar Aí que eu é- animei, né? Mas estou Aí animado. é tudo de bom, né? Dormir aí com a sossegado. chuva, acorda renovado. Mas você sabe que eu saí daí... Boa noite. Boa noite, Deda. Boa noite, Eu Juraci. saí daí, estava chovendo. Eu cheguei aqui, peguei um toró. Fiquem bem os dois de azul. Já foram. É, Peguei um chuvarão aqui, viu? Ah, mas aqui choveu bastante também depois de tarde. É uma chovona. Choveu sim. Choveu bem. E aí, Denis, choveu também? Já ameaçou, mas não saiu nada. Não. Ameaçou. Quantos graus aí, Denis? Chuva, mas Aí tá quente, Denis. tá fresquinho aqui. Tá fresquinho, 32. Tá fresquinho porque ele tá com o ar-condicionado ligado, por isso. Tá fresquinho, É. 32. A janela aberta lá, ó, por isso tá fresquinho. A Clarice que falou que quando tá fresquinho tá 30 graus lá. Jaqueline, boa noite. Jaqueline, eu soprei a chuva, mas acho que não chegou aí, né? Eu não continuo soprando, estou Eu esperando. vou soprar todo dia. Até favor. perder o fôlego, Jaqueline, até perder o fôlego. Fica com Deus, boa noite. Boa noite, Boa gente. noite. Fique com Deus. Nos vemos na segunda, Jaqueline. Fique com Deus. Tchau, Rê. Tchau, Bom cá. fim de Boa semana. noite, Rê. Boa noite, Camila. Boa noite. Um beijo nos meninos lá. Tchau, Beatriz. Tchau. Tchau, fofíssima. Tchau, querida. Tchau, linda. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa Então, noite, Denis. Denis. Boa noite, Otávio. Boa noite para Boa vocês noite, também, Marisa. viu? Boa noite, Ivan. Bom descanso para Bom vocês. descanso, vocês Deus também. abençoe vocês e até domingo. Até domingo, se Deus quiser, Ivan. Bom sono do Abraço. guerreiro para você. Bom descanso. Alô?
Tchau, Denis. Tchau. Então, Denis, eu continuo soprando, mas não está chegando nem lá nem aí, né? Será que se eu abrir o vidro do carro ajuda, não? É. Acho que ajuda, hein? Eu vou falar para a Jaqueline na segunda-feira. Vou falar, "Ô, Jaqueline, agora eu descobri porque não está chovendo aí. Eu não estou abrindo o vidro para soprar." Denis, bom final de semana. A gente se vê. Você vai participar do culto? Não, você tem compromisso? Não, domingo eu tenho o culto aqui também. Isso, então pronto. Então, nos vemos na segunda. Na segunda, se Deus quiser, Denis. Amém. Deus abençoe a sua vida, um bom final de semana, bom culto para você. Dá um abraço em todos os irmãos que você souber que gostam da gente, você dá abraço. Os que não gostavam, você diz que tudo bem, que depois você manda um abraço. Fica com Deus, Denis. Bom final de semana. Cuida bem do Dominique. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.